Então isso, para mim, esse vírus, se bater em mim é fulminante, né? Então é a preocupação, uma das preocupações, né? É tentar me proteger, tá? Até também protegendo, eu estou protegendo os outros. Olham pra gente. E outra coisa, a gente também passou um pouco de humor para as pessoas, um pouco de alegria.